Olha, pessoal. Um pai foi preso, acusado. Isso não é pai não, rapaz. Não diga pai não, pelo amor de Deus. Um indivíduo estupro de vulnerável contra o próprio filho, é? Pelo amor de Deus, a criança de 11 anos, a família do suspeito esteve na delegacia e disse que tudo não passa... Será que é? Aí já muda a configuração. Ele é inocente ou é acusado? Tem prova disso? Tem, Adriana? Ou é só ouvir dizer? Olha aí. Rapaz, olha, eu tenho muito medo dessas denúncias, porque pai não faz isso. Por isso que eu disse, pai não faz isso. Então, já que não tem uma prova, eu já conheci N casos de ser mentiroso, viu? Da criança dizer, não, foi mamãe que mandou dizer. E tem muitos também que a mãe diz que é verdade. A família do suspeito diz que é mentira, que não existe, que é armação da mãe da criança. Aí o que é que vai dirimir isso? É o laudo, né? Então vamos dar a chance do direito de defesa, não é isso? Se for verdade, ele é cabra safado. E se for mentira, tem que processar quem o denunciou, não é isso? Vamos ver, põe na tela. Mais um caso de abuso que acontece. Vivo Fibra foi eleita 6 vezes a internet preferida dos gamers. Esta terça-feira, a Polícia Civil deu cumprimento a esse mandado de prisão preventivo. Quem tem mais informações? Então vamos dar a chance do direito de defesa, não é isso? Se for verdade, ele é cabra safado. E se for mentira, tem que processar quem o denunciou, não é isso? Vamos ver, põe na tela. Mais um caso de abuso que acontece no seio de uma família contra uma criança aqui em Campina Grande. Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil deu cumprimento a esse mandado de prisão preventivo. Quem tem mais informações para a gente sobre toda a dinâmica dessa ação criminosa é justamente o delegado Rafael Pedrosa. Delegado, a criança, no caso a vítima, já inclusive foi ouvida, o que relatou e como se deu o cumprimento desse mandado de prisão? Muito bem, tudo partiu inicialmente de uma denúncia feita pela genitora da criança, uma vez que, depois de uma visita que ela fez ao pai, voltou para casa com distúrbios de sono, tendo pesadelos, pesadelos esses que incluíam o próprio genitor, né? A gente ouviu a genitora da criança, ouvimos também a criança em depoimento especial realizado aqui na delegacia e ela espontaneamente confirmou esses fatos, confirmou esses abusos praticados pelo pai. Também solicitamos laudo traumatológico e laudo sexológico. O laudo sexológico nesse tipo de crime nem sempre virá como positivo, uma vez que são delitos que na maioria das vezes não deixam vestígios, já que atos libidinosos diversos de condição carnal podem ser praticados. Mas o depoimento da criança foi confirmado por outros elementos e, a partir disso, nós fizemos a representação pela prisão preventiva que foi deferida pelo juiz plantonista nesse final de semana. Hoje pela manhã, a equipe da infância se deslocou até o local onde ele estava trabalhando, descobriu-se que ele estava trabalhando na cidade de Pocinhos, foi feita uma campana e finalmente realizada a sua prisão. Delegado, pelo que a Polícia Civil apurou, há um histórico de violência da parte desse homem para com a vítima? Segundo os relatos, tanto da genitora como da própria criança, existia uma relação que podemos considerar como abusiva, já que existiam essas práticas de violência, não só contra a genitora da criança, como também contra ela. Inclusive, existe lá o traumatológico da criança nos autos. Ela inicialmente tinha dito que uma mancha vermelha que existia em seu quadril teria sido jogando bola, mas depois confessou que teria sido o pai que praticou esse ato contra ela. Delegado, chama a atenção um fato. Nós chegamos aqui na delegacia e a família dele, do caso desse homem, está aqui na frente. Eles foram ouvidos, enfim. Qual a intenção dessas pessoas aqui? Certamente elas descobriram que o autor do fato foi capturado, né, e vieram apenas saber tomar alguns esclarecimentos sobre o caso. Mas, assim, as pessoas necessárias para a nossa investigação já foram devidamente ouvidas e o caso, pela Delegacia da Infância, já encontra-se devidamente concluído. Jamais ele ia se passar um papel desse, jamais ele ia chegar a tocar o próprio filho dele. Ele não é homem para esse tipo de coisa. A gente convive junto há muito tempo, minha família, há mais de quase 5 anos a gente convive junto. É uma pessoa muito rígida em questão de um delito desse, porque até para uma criança brincar junto com o outro sozinho, que a gente já ficou junto em festa, ele não admitia, porque menino com menino não era para estar brincando desse tipo. Eu digo porque eu já vi com meu próprio filho e com as filhas do meu irmão, então jamais ele ia passar para isso. Isso foi uma denúncia
miserável que inventaram dele. Ele jamais ia se passar por um papel desse. Jamais eu vim aqui fazer um depoimento desse, sabendo que ele era uma pessoa que acariciou o próprio filho, porque isso aí não existe. Eu sou mãe, eu não ia aceitar um negócio desse. Então, ele é inocente, gente. Ele é inocente. Ele não se passou, ele não fez isso com o filho dele. Eu tenho certeza absoluta, como ele não fez, pelo homem e o caráter que ele é. Essa denúncia que fizeram foi para destruir a vida dele. Mas a gente vai provar a inocência dele, porque ele não fez. Porque era Deus no céu e o filho dele na terra. Eu digo porque a gente acompanha o amor que ele tinha pelo filho. Tudo que ele fazia era pelo filho. Tudo que ele faz é pelo filho. Passou meses procurando o filho dele, que infelizmente esconderam o filho dele. Ele não conseguia ver. Então ele foi atrás, tentou ver e no final ele ganhou isso aqui. Mas ele não fez. Isso aí foi para destruir a vida dele. Teve essa questão do sumiço da criança. Ela chegou a colocar aí que a gente estava seguindo ela, seguindo o menino. Isso não foi verdade. O que aconteceu foi o quê? Pelo tempo que ele passou sem ver a criança, sem ter um contato, porque ela sumiu. Até da escola ele sumiu, na verdade. Que ele procurou a escola também, ele não estava indo. Aí eu, algumas vezes, como eu passo lá na rua, lá onde essa ex dele tem uma sogra lá, minha mãe mora perto, é sempre minha passagem. Eu sempre via um menino por lá, que minha loja era lá. Aí eu falava para ele, de vez em quando, tá certo, mas só que, no entanto, que ele, no tempo que ele passou sem ver ele pediu para mim avisar ele, quando eu visse o menino, que ele podia dar um pulinho e falar com o menino e ver o que está acontecendo, porque ele não tinha contato com a mãe e o menino não tem celular. Quer dizer, ele não tinha contato com ninguém da família sabia nada, ninguém sabia do paradeiro de ninguém. Só quando eu via ele por lá e outros colegas da gente que passavam lá, avisava ele. Ela saiu dentro de casa quando me viu, com um facão, o cônjuge dela, e outro rapaz, um com a faca e outro com um facão. Me ameaçando, disse que eu não parasse o carro lá na frente para filmar o menino. Eu disse, eu não parei para filmar o menino, eu parei aqui justamente para falar com o menino e dar o celular para ele falar com o pai, porque o pai não tinha contato com ele e não sabia o porquê que estava acontecendo isso. Aí, no entanto, agora aconteceu essa denúncia dessa mulher do nada, acusando ele de um estupro, que isso aí é um absurdo. A gente tem certeza absoluta que isso aí não aconteceu. Rapaz, isso aí foi um acontecimento que não existe, não, pô. Um negócio desse, a gente foi criado junto e a regra da gente lá de casa, pode ver que a gente não tem passagem pela polícia, não tem nada, a gente nunca foi preso. A mãe da gente sempre, pronto, agora para me dar a notícia dessa minha avó, e aí, ela é de idade, com idade daquela, vamos dizer, liga um jornal e aparece um negócio desse, mora só, e aí? Como é que a gente vai ficar num negócio desse? E pra gente provar, por causa que ela fez um negócio, acusou ele, de um negócio desse aí, a situação dessa, e é pra gente reverter essa situação, como é que fica pra nossa família? Ó, pessoal, eu tenho um pouquinho de experiência, né? Aí é o seguinte, o que vai dirimir tudo não é nem a mãe acusando, nem é a família dizendo que não foi. É a criança. Aí é que está o grande mistério da coisa. O grande mistério, pegar essa criança com psicólogas muito bem avaliadas nessa questão, que ela consiga conversar. E as psicólogas extrair da criança o fato verdadeiro. Criança não mente. Criança não mente. Então afasta de um lado, afasta de outro, pega psicólogas, são experientes nesse tipo de situação, né? Porque um lado diz que foi, o outro que não foi. Então, para não dizer que foi A ou que foi B, tem que fazer isso, não é? Pega aí, tem pessoas altamente capacitadas que conseguem conversar com a criança, extrair o melhor de tudo da criança e ela conta. Quando ela confia, a criança quando confia, conta tudo, ó. Aí depois repete com outros, dá alguns dias, eu já vi isso. Assim, não, pessoas me disseram que ninguém pode assistir isso, né? Não, Vinícius, a gente faz primeiro com a psicóloga, aí deixa 3, 4 dias e volta a outra pessoa totalmente diferente, para ver se ela confirma, ela por palavra assim, não bota palavra na boca dela de nada, acompanhada de uma sala onde ela fica só a criança e por fora ficam os advogados, para mostrar a lisura, né? Ou num ambiente que a criança se sinta bem. Porque a família, claro que vai dizer que não foi, e tem razão. A mãe está dizendo que foi, mas pode ter uma rixa também, não é? Ninguém pode... Será que tem palavra de rei? Ninguém sabe, né? A criança não mente. Criança não mente. Eu estou dizendo a você que criança não mente. Criança, por mais que alguém diga isso, diga aquilo, em certo momento ela vai dizer a verdade. E diz, tá bom?